Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus de Nazaré e convidar você para abrir a sua Bíblia lá no livro de Josué. Hoje nós vamos falar de um verso que você conhece muito. Aliás, eu já disse, eu falei desse verso um dia desse por aqui, numa outra mensagem que eu dei, e eu não me recordo agora se foi exatamente só ele ou se foi um trecho maior, mas hoje nós vamos falar de novo dele um pouco, certo? E onde está? Está lá no livro de Josué, capítulo 1, verso 9, tá? Josué 1:9. Esse é um dos versos preferidos do nosso querido, amado, muito querido irmão, nosso querido Francisco Dirceu. Futuro pastor aí na nossa igreja, eu creio, viu, moçada? Pois é, tá? Então, eu não sei se ele está por aí na live, às vezes ele está aqui na quarta-feira, mas estamos caminhando e com a graça de Deus, tudo isso vai passar e logo, logo a gente vai estar juntos, né? Todos nós estaremos juntos, nos abraçando, nos assentando ao redor da mesa. Eita, coisa boa, né? Quem sabe agora você começa valorizando um pouco mais o assentar-se à mesa com os irmãos na presença de Deus. Eita, coisa boa. Pois é, amém? Então vamos lá, abra sua Bíblia, abra seu celular aí, o seu aplicativo, caso seja, e abra lá no livro de Josué, capítulo 1. A Cris vem aqui para ler o verso de número 9. Ela tem que vir aqui, é um verso só, mas vai ficar muito mais bonito esse momento aqui. Vamos embora. Amém, queridos e queridas. Graça e paz da parte do Senhor. Amém. E a palavra hoje se encontra no livro de Josué, capítulo 1, do versículo 9. E a palavra do Senhor diz assim: seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Agora vamos ouvir a palavra que será ministrada pelo pastor Pompeu. Amém. Eita, coisa boa, eita, verso gostoso de ler, não é? Pois é. Sentiu Deus falando com você? Olha, eu senti, certo? Esse é um verso extraordinário que eu amo de paixão, porque é um dos versos mais extraordinários da palavra, que nos encoraja a seguir adiante, certo? Agora, ele nos encoraja a fazer o que é certo, o que a palavra reza, né? Pois é, o que Josué estava ali prestes a fazer era algo que Deus tinha mandado ele fazer, tá certo? Ele estava ali vivendo um momento difícil, certo? E diz aqui, né, no livro de Josué, já no primeiro verso do capítulo 1, diz assim, olha: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué. Veja, esse é um momento em que Deus está falando com Josué. Deus está animando Josué. Da mesma maneira como o Senhor está animando o pastor Pompeu, você, querido, querida, que nos ouve, tá certo? Esse verso tem o seu nome escrito. E aí o Senhor fala de uma forma bem direta. Não foi eu que mandei, veja que coisa linda. Deus não manda você fazer nada errado. Se tem alguma coisa errada no próximo passo que você vai dar, ou no passo que você acabou de dar, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, pare. Pare e pare já. A palavra é essa, pare. Sabe por quê? Porque Deus não mandou você fazer nada errado. Deus não manda. Lembra lá atrás, né? Se você bota aí na sua internet a oração da propina, bota aí a oração da propina. Você vai ficar chocado como o mundo cristão continua chocado até hoje. Gente agradecendo, fazendo uma oração do Pai Nosso, agradecendo a Deus o produto do roubo. Você consegue imaginar, minha gente, Deus participando de um roubo, de um assalto? Eu consigo ver a graça de Deus desviando a bala de um soldado que está defendendo um patrimônio público contra alguém que está detonando ali ou atentando contra a vida de alguém, e ele desvia essa bala, que talvez fizesse justiça, segundo os homens, de uma pessoa que cometeu algo errado, algo muito errado, não importa o que aqui, não quero ficar destacando esse negócio, mas
a bala seria, talvez segundo os homens, e assim, se a bala matasse, tinha feito um bem, tinha levado mais um malfeitor embora, mas aquele ali, se tiver nos planos do Senhor, meu velho, viu, minha irmã? Papai do céu vai, converte, mexe tudo, e aquele que andou com a vida toda errada, toda atrapalhada, Deus vai e converte, e lá vai mais um missionário mundo afora dando testemunho do que Jesus fez na vida dele. Então, Deus não manda você fazer nada errado. Josué estava ali absolutamente de posse daquilo que Deus tinha mandado ele fazer. E aí diz assim, e aí o verso diz, o Senhor diz a Josué, ora, não foi eu que mandei você? Se eu te mandei, veja, se esforce e se anime, não tenha medo, nem se espante, porque o Senhor, o teu Deus, veja que coisa linda, Senhor com S maiúsculo, Deus com D maiúsculo, o Senhor, o teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Meu irmão, minha irmã, o mundo hoje está vivendo um tempo em que a ousadia ela é altamente necessária. Ela é necessária. Por quê? Porque o mundo precisa tomar de volta, né? O mundo precisa buscar, né, os caminhos, né, para uma vida normal, porque ninguém está vivendo hoje uma vida normal, tá certo? Muita gente está tentando e a gente está se adequando. Talvez alguns até digam assim, a minha vida continuou do mesmo jeito, enfim, eu até acredito. Mas se a sua vida continuou do mesmo jeito, o mundo ao seu redor não está do mesmo jeito, tá? Eu tenho certeza que o mundo para o qual nós vamos voltar após essa pandemia não será jamais o mesmo mundo. Ele já estará absolutamente transformado e edificado e, enfim, fortalecido no poder do Senhor. Porque quem soube aprender, quem aprendeu com o que a pandemia ensinou e continua ensinando, eu tenho dito isso aqui constantemente, esse é bem-aventurado, essa é bem-aventurada. Então a conversa da gente hoje é o seguinte, se a palavra de Deus me encoraja, como é que eu devo agir? Certo? É por isso que o tema da nossa mensagem é esse. Ousadia, né? Precisamos ser prudentes, precisamos ser ousados, agir com ousadia, mas com prudência. Agora há pouco recebi uma ligação de um amado irmão da nossa igreja, liderança. Pastor, o que é que o senhor acha? Nós queremos fazer uma vigília. Eu digo, ô glória, vamos fazer, vamos sim. Agora só precisamos ter o cuidado para saber como nós vamos nos mobilizar para isso. Porque será que é tempo da gente mobilizar um número maior de pessoas? Que normalmente vigílias na igreja elas envolvem muita gente, né? Nós sempre queremos o maior número de pessoas numa vigília, mas uma vigília pode ser feita com um pequeno grupo, absolutamente, sem problema. Os apóstolos fizeram vigília, certo? Durante a noite toda, e vamos embora. Era um grupinho de 12, e o Espírito Santo de Deus lá trabalhando, amém. Tá legal? Então, queridos, não existe um número para... Graças a Deus não existe um número, não? Até porque Jesus disse, olha, onde estiverem 2 ou mais, ou 3 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio dele, ou seja, só precisa mais de um. E o que não significa também que aonde um esteja ali adorando ao Senhor, Jesus não esteja. Mas Jesus está dizendo assim, eu estarei ali no meio desse povo que quer se reunir no meu nome. Entende? E aí a minha conversa com meu amado irmão querido foi nesse sentido exatamente. Nós vamos fazer, nós temos ousadia para fazer, mas precisamos da prudência necessária para que a gente não seja mal interpretado por alguns, para que a gente não magoe ninguém, tá certo? E o grupo se reúna, porque afinal de contas, se é vontade de Deus, irmãos, nós queremos fazer. Com uma pessoa, com 2, com 10, com 1000, com 10.000, não importa. Seja a vontade do Senhor, feita agora e sempre, amém. Então, para fazermos isso, nós precisamos de uma boa dose de ousadia. E aí eu pergunto, você tem sido ousado, ousada? Eu espero que sim, certo? Todas as pessoas, todos nós temos as nossas fobias, temos as nossas deficiências, certo? Mas temos também o nosso potencial para sermos ousados, todos nós, sem exceção. Às vezes tem uma pessoa com um pouco mais de ousadia nessa área ou naquela, certo? Quando eu vejo uma pessoa lá num pé de manga lá em cima, eu digo, meu Deus do céu, eu conheço gente que sobe no pé de manga, se você
2 minutos, com meio minuto ele já subiu, tá lá em cima pegando a manguinha lá da ponta do pé. Pois é, se você der 1 hora, eu se brincar, eu não saio nem do chão, porque eu sou meio medroso nesse negócio, eu tenho medo, né, aquela coisa, não que eu não saiba, já subi, como diz o Matuto, já subi em pé de pau, pastor, já subi em goiabeira, enfim, certo? Já subi em árvore, já subi em cajueiro, enfim, são árvores até baixinhas, né, verdade? Pois é, certo? Então alguma ousadia eu tenho. Eu certamente não tenho ousadia para subir em lugares muito altos, mas enfim, tem gente que tem. Cada um tem seu jeito, certo? O importante é a gente saber que a ousadia, irmãos, ela não requer propriamente nenhuma habilidade especial, certo? Um treinamento especial. Você pode até receber um treinamento de como subir melhor na árvore, como subir no poste para fazer isso ou aquilo. Você pode receber um treinamento, claro, mas isso se você é uma pessoa feito eu, né, que tem uma certa fobia de subir em lugar alto, não há treinamento que dê jeito. A pessoa vai dizer assim, rapaz, eu não tenho força para ir aí não, certo? Tem coisa que a gente não consegue realizar, certo? Agora, isso não significa que a gente seja gente de menor valor, absolutamente. Por quê? Porque tem a pessoa que nada bem, tem a pessoa que sobe na árvore bem, tem a pessoa que corre bem, tem a pessoa que limpa bem, tem a pessoa que fala bem, tem a pessoa que trabalha bem, enfim, cada um, o que você faz bem feito. Eu tenho certeza que você tem muitas qualidades, não são poucas, e olha, são muitas qualidades, absolutamente certo. Por quê? Porque Deus não faz ninguém assim sem qualidade não, gente. Deus só faz a gente com muita qualidade, e outra coisa, Ele vai aperfeiçoando as nossas qualidades. Mas também é bem verdade que muitas vezes a gente, diante de momentos em que a gente precisa ser ousado, a gente se sente meio paralisado, tá? E é por isso que eu venho conversar com você aqui de forma bem breve. Por quê? Porque é tempo da Igreja do Senhor agir com ousadia, é tempo sim. Aliás, sempre foi, certo? Não é que hoje é e ontem não foi. Sempre foi e sempre será. Sempre é tempo da igreja, sempre é tempo do servo, da serva do Senhor agir com ousadia. Sempre é. Agora, nesses tempos de pandemia, nós precisamos também dessa ousadia. Para quê? Para a gente comunicar segurança, coragem, força para as pessoas, que muitos estão por aí, certo? Tem gente com medo de, se brincar, tá com medo de assistir uma live, porque não quer ceder aos convites de repente voltar a uma celebração presencial, que nós já estamos aqui meio que marcados para depois do carnaval, muito embora eu já tenha colocado a data com ousadia, botei essa data lá com ousadia, coloquei. Gente, primeiro domingo depois do carnaval, certo? Ok? Acabou o carnaval, primeiro domingo a gente volta no culto presencial. Pois é, mas ainda vamos aguardar, de qualquer maneira, a confirmação dessa data. Por quê? Por quê, moçada? Porque a pandemia está rodando por aí, como ainda está rodando, e nós não estamos com medo da pandemia, de jeito nenhum. Se a gente tivesse medo, nem vivo a gente estava se escondendo, nada disso, tá bom? Aqui em casa a gente, quando precisa fazer uma comprinha, sai e faz, cheio de segurança, álcool líquido no bolso, certo? Protegido e tal, óculos de proteção, máscara de proteção, é isso aí, vamos tentando. E até aqui nos ajudou o Senhor, certo? E vamos lá. Mesmo assim a Covid entrou na minha casa, certo? Hoje, exatamente hoje, minha sogra voltou para Limoeiro. Eita, passou aqui praticamente um mês na minha casa. De certa forma acabou sendo forçada a ficar aqui por conta do isolamento necessário, por conta da Covid que ela contraiu aqui dentro da minha casa, vejam. E a gente aqui cheio de cuidados, tá certo? Irmãos queridos que se protegeram muito ao longo dessa pandemia, nessa semana contraíram Covid, a gente já ligou, como é que você tá, qualquer coisa, conte com a gente, vamos embora, enfim. Então, queridos, tem uma série de circunstâncias, certo? Das quais nós precisamos de um certo conhecimento para que a gente possa tomar as nossas decisões com segurança e ousadia. Mas precisamos o quê? Precisamos ser prudentes, certo? Se por qualquer momento, por qualquer razão, faltou, né, um entendimento sobre isso, né, porque
os fardos precisam ser movidos. Não podem ficar parados aí não, certo? Porque as nossas limitações, as nossas inseguranças, de certa forma, elas nos limitam. E ainda que elas sejam naturais, porque nós não somos feitos de ferro, não somos máquinas, certo? Não é botou aqui a chavinha, funcionou não, tá legal? Tem hora que a gente dá aquela, vamos lá, tem hora que a gente dá aquela riada, aquela quebradeira geral e fazer o quê? Tá certo? Então eu quero aqui absolutamente, de forma bem objetiva, trabalhar com vocês esse aspecto de que precisamos ser ousados, mas com prudência, tá bom? E para a gente agir com ousadia, prudente, vamos dizer assim, certo? Como é que a gente faz? Em primeiro lugar, a gente precisa assumir uma posição interior. Alô? A gente precisa assumir uma posição interior, ou seja, a gente precisa entender que a ousadia, ela de certa forma, ela vai brotar no nosso coração quando a gente está disposto a aprender. Veja bem, a ousadia vai surgir no coração da gente quando a gente está disposto a aprender com as nossas limitações. Ok? E quando eu digo isso, eu quero lembrar você, por exemplo, você não nasceu sabendo andar de bicicleta. Não sei se você anda, certo? Meu pai, por exemplo, foi aprender a andar de bicicleta depois de muito velho, certo? E eu ainda lembro a gente lá na nossa casa, lá em São Paulo, empurrando meu pai na bicicleta e ele no máximo dava 2 ou 3 metros com a bicicleta meio troncha e botava o pé no chão, certo? Aprendeu? Mais ou menos. Levou um bocado de queda, eu acho que ele se desencorajou, porque ele já não era mais criança, eu acho que as crianças aprendem mais fácil, certo? Mas eu aprendi quando era criança, mas não nasci sabendo. Se logo no começo, eu entendendo a minha limitação em andar naquele instrumento, né, 2 rodas, um guidão, um quadro, uma armação, aquela coisa toda, se eu me intimidasse com aquilo ali, nas primeiras quedas que eu tive, se eu reconhecesse, naturalmente reconhecia a minha insuficiência no início, e ali eu tivesse desistido, eu não saberia andar de bicicleta, eu não teria dado tantos passeios de bicicleta na minha vizinhança. Eu não tinha me divertido tanto, moçada, lá onde eu morava dava chuva e a chuva descia, queridos. Tinha rua que a chuva descia com vontade, e a gente ia para essa rua da chuva mesmo, andar com o pneu lá, e o pneu rasgando a água e a gente se molhando todo. Quando a gente caía no chão, a bicicleta saía arrastando na água, a gente pegava de novo. Era um lugar bom que só, eita coisa boa. Pois é, era tão cheio de ladeira o lugar que eu morava, que a gente subia as ladeiras mais altas, depois descia com a mão sem estar no guidão, né? Só manobrando ali, certo? Era um lugar que tinha pouco carro, então a gente brincava à vontade com os amigos, hora de bicicleta, hora de carrinho de rolimã, que a gente hoje já não vê mais, mas enfim, vamos lá, eu me diverti, pode crer, pois é. Então repare, eu estou usando essa ilustração, né? Falando um pouco da minha juventude, porque é o seguinte, a gente precisa reconhecer, eu acho que o primeiro passo para você ter ousadia com quem vai andar numa bicicleta ou descer uma rua num carrinho de rolemã sem ralar os dedos no chão, tá certo? O perigo está lá, é verdade, mas se você reconhecer que você precisa aprender com isso, você já está dando o primeiro grande passo para você ser suficientemente ousado para fazer tudo o que Deus requer de você. Vou repetir. Se você tiver humildade, certo? Se você tiver humildade para reconhecer as suas limitações, então a ousadia vai brotar no seu peito, vai brotar de você a partir do momento que você, reconhecendo as suas limitações, então Deus vai te ajudar, vai te instruir a fazer tudo aquilo que Ele requer de você. Então você, de repente, quem sabe, seja um momento para você fazer ajustes na sua caminhada. E fazer isso com certa prudência. Por quê? Porque nós precisamos da prudência. Se a gente agir imprudentemente, a gente sai quebrando a cara uma vez atrás da outra, certo? Então a gente precisa admitir que nós não somos sabedores de todas as coisas, porque quando você admite que você não é dono da verdade, aliás, nós, o povo de Deus, a gente não pode dizer isso. Ah, eu sei o que é verdade. Sabe não, meu irmão. Você conhece Jesus de Nazaré, Ele é a verdade. Não é você que tem a verdade, é a verdade que tem você.
entende? É a verdade que te possui. E quando você se deixa ser, né, propriedade da verdade, essa verdade te trata com amor. Essa verdade, entendendo todas as suas limitações, vai trabalhar no seu coração para tirar de você os seus medos, tá certo? E trocar o teu medo pela fé, naquilo que a palavra diz, no amor não há medo. Antes o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, querido, querida, certo? Tenha humildade para admitir as suas fraquezas. Quando você admitir que você não tem as forças para resolver tudo sozinho, porque tem gente por aí que é assim. Deixa que eu resolvo, deixa que eu vou à luta, deixa que... Eu acho extraordinário, eu amo gente assim, corajosa, ousada, amém, certo? Que tá lá, conte com o nosso braço, pastor, conte com a nossa força, amém. Mas nós precisamos ser comedidos até aí. Por quê? Porque ainda que você seja uma pessoa muito forte, ainda que você seja uma pessoa muito disposta, alô, certo? Você não vai resolver sozinho, pela sua força, os problemas do mundo e nem os seus mesmo. Então você precisa admitir as suas fraquezas. E quando você admite as suas fraquezas, você está automaticamente dizendo, Senhor, vem cá, certo? Porque a Bíblia fala que quando sois fracos, aí é que estáis fortes. Sabe por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deus se alegra quando a gente reconhece que nós somos pó. Deus se alegra quando a gente reconhece o quanto somos limitados. E quando eu estou falando assim, é porque Deus se regozija naquele em cujo coração a humildade impera e reconhece o quanto depende e necessita da graça de Deus. É por aí, tá certo? Nós não servimos a um Deus feitor, irmãos. Não servimos a um Deus que está ali, feitor de escravos, dando chicotada em ninguém, pelas burradas que você faz. Se fosse por isso, eu vivia apanhando todo dia, meu Deus do céu. Louvado seja Deus que não nos trata no chicote. Ah, pastor, então por que eu estou sofrendo tanto? Digo, eu não sei, meu irmão, eu não sei. Eu não sei se Papai do Céu está permitindo a você levar umas bordoadas da vida, quem sabe em outros momentos você foi muito arrogante e de repente essas bordoadas vão te ensinar alguma coisa, ou de repente você está agindo aí, pense aí, vá vendo lá. Faça você uma avaliação da sua realidade, para você saber por que a vida está batendo tanto em você. Às vezes a vida bate para a gente ficar mais forte, às vezes a vida bate para a gente ficar com o couro das costas mais preparado, porque a paulada vem depois, e quando ela vier lá na frente, você está preparado, preparada para ela. Às vezes está reclamando e Deus está aí, ó, como se diz, engrossando o teu couro. Pois é, às vezes é Deus agindo e a gente achando que são as trevas militando contra nós, e não é Deus, é Papai do Céu arrumando a sua vida. É como quem pega num cabo de enxada com a pele de escritor, com a mão de escritor. Não vai demorar muito, vai estar com a mão toda calejada. Mas se continuar usando a enxada, logo, logo a pele da mão vai estar grossa o suficiente para não sofrer mais com o cabo. Vai poder arar a terra e plantar boa semente, porque Deus vai fortalecer essa mão. Amém? É assim que a coisa acontece. Então admita com prudência que você não acerta sempre, que você não é o dono das coisas, certo? E resista, o convite é esse, resista de todas as maneiras, né, a atribuir a outras pessoas os erros que você cometeu. É por aí que a coisa já vai acontecendo, Deus trabalhando, amém, certo? A gente precisa reconhecer, irmãos, que em muitos momentos da vida da gente, nós ficamos confusos, e olha, essa pandemia está aí para mostrar a confusão da humanidade. Eu não preciso dizer a ninguém aqui que todo mundo achava que tudo isso ia durar 6 meses e já vão lá 2 anos praticamente, e a gente nessa luta. Não se sabe se vai vacinar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes mais não se sabe, tá certo? As vacinas ajudaram, mas não resolveram o problema sozinhas. Por quê? Porque não resolveram o problema. Por que não resolveram? Porque estão precisando de 2, 3, 4, quantas doses mais, tá certo? A vacina é para imunizar. Está imunizando 100%? Não. Tem gente imunizada que adoece. Minha esposa foi uma. Teve Covid 2 vezes e completamente vacinadinha, com as 3 dosezinhas, louvado seja Deus por isso, amém. Mas a gente precisa reconhecer, eu reconheço como homem da ciência, sou professor universitário, a gente sabe que a vacinação trouxe suas vantagens, é verdade,
Ah, o pessoal está aí dizendo que tem risco aqui, tem risco ali. Meu irmão, minha irmã, você atravessa uma rua, tem risco. Tem. Eu não duvido que nas vacinas, né, que foram desenvolvidas, né, rapidamente, eu entendo, muita gente criticando aqui e acolá, mas a ciência procura dar os seus passos com segurança para ninguém botar algo que vai lhe fazer mal. Mas se isso acontece, por alguma razão, eu tenho certeza que os riscos sempre estão sendo tentados para que eles sejam minimizados o máximo possível. Mas enfim, estamos vivendo isso aí. Então a gente precisa reconhecer, certo? Que em muitos momentos a humanidade e nós mesmos estamos indo de forma confusa, a gente não sabe para que lado vai. E admitindo aqui e acolá que nós também estamos cansados da batalha. Alô, meu irmão, minha irmã, deixa eu fazer aqui essa pergunta para você. Está cansado aí? Você está cansado? Ah, eu tô. Eu vou dizer aqui em alto e bom tom. Eu estou muito cansado. Muito cansado. Do que, pastor? Não precisa nem dizer. Se eu começar dando a lista aqui para você, essa live não termina mais. Certo? Agora, você entende. Somos pessoas normais, irmãos. Nós estamos na sociedade, temos família, temos amigos. Ficamos aflitos não apenas com as nossas necessidades, mas com as necessidades alheias. E essas alheias, na maioria das vezes, não estão muito longe da gente, estão bem perto. Minha sogra veio pegar Covid dentro da minha casa. Ela com 84 anos de idade, cheia de comorbidades. Asmática crônica, cardíaca crônica, diabética crônica. Vê aí, moçada. Vê a gente carregando essa florzinha, certo? O ano passado a gente foi lá na casa dela e antes da gente ir, a gente fez exame para ter certeza de que a gente ia entrar no carro aqui e chegar lá na casa dela, emburacar dentro da casa e não sair mais pra canto nenhum. Vê? Você consegue imaginar? E aí ela veio pegar Covid onde? Aqui dentro da minha casa. Você consegue imaginar o estresse que tudo isso causa? Então assim, a luta é grande. Minha esposa ficou ultra estressada. E olha, ela está trabalhando com todo a correria dela, trabalhando home office, hora é presencial, hora é home office. Aqui acolá tem reunião fora e ela precisa ir toda paramentada, de máscara e tudo mais. Precisa ir, vai. E depois tem dia que ela senta aqui nessa região onde a gente está aqui, começa trabalhando, só sai de noite. E eu digo, eu não sei como sua poupança não ficou quadrada por conta disso, porque eu acho que eu não aguentava ficar tanto tempo sentado ali, mas tem que fazer, é o trabalho. Então, além de todas as preocupações, eu imagino que uma vida como essa que ela está levando, que a gente está levando aqui, você também esteja aí do seu jeito. Talvez a sua seja até mais agitada. E eu fico daqui orando por você. Como eu tenho certeza que você fica daí orando por nós. Então, precisamos, irmãos, agir com ousadia, mas não podemos abrir mão da prudência, certo? E aí, se a gente não admitir as nossas fraquezas, se a gente não admitir as nossas limitações, não estaremos suficientemente preparados para sermos ousados. A ousadia vai brotar quando a gente entender aonde a gente pode atuar com segurança. E aí o segundo e último passo, né, para encerrar essa conversa gostosa aqui, é o seguinte. Agora, certo? Vamos lá. Se você tomar a decisão, certo? Se você tiver aí a decisão de ser humilde para reconhecer as suas limitações, que você não é uma pessoa perfeita, as suas imperfeições, e olha, são muitas aí, viu? Se você é como eu, ai, ai, ai. Cheio de imperfeições, é verdade, todos nós. Mas se você admitir as suas imperfeições diante de Deus, você está pronto. Pronto para quê? Para ver Deus agir. Tá? Ok? Esse é o segundo passo. Abra o coração e agora, tendo admitido todas as suas realidades, abra os olhos. É você dizer assim, Senhor, eu sei que, olha, Deus, eu não aguento mais. Tem hora que eu digo assim, Senhor, eu acho que eu vou pifar, eu acho que a minha bateria vai acabar, eu acho que minha paciência está indo embora, eu não sei se eu vou ter mais paciência para isso. Acontece? Acontece com todo mundo, certo? Tem hora que a gente vai dar a gente pensa que tico e teco não vão mais conseguir conversar, né? E aí a gente não sabe se a gente vai conseguir dar um passo à frente. Pois é,
Essa dúvida está o tempo todo aí. A gente marcou a nossa volta para daqui a algum tempo, mas eu não tenho 100% de certeza disso. Por quê? Porque eu não sou Deus. Mas se eu sou do Senhor, eu preciso dele. E se eu admitir diante do Senhor, Senhor, eu não tenho sabedoria, os meus olhos não enxergam suficientemente. A minha preocupação é cuidar das ovelhas que tu colocasses nas minhas mãos, Senhor. A começar da minha família, a começar da minha casa. E eu cuido das minhas ovelhas na igreja, como eu cuido dos meus na minha casa, abraçando e tomando cuidado, certo? Então a palavra é essa. Encha o seu coração da graça de Deus, certo? Porque se você literalmente deixar essa ousadia brotar dentro do seu coração, você está aí pronto para ver Deus fazer na sua vida tudo aquilo que você precisa fazer. O quê? Transformar o mundo ao seu redor. Amar mais, respeitar mais, ouvir mais. O nosso Brasil precisa se unir, precisa. Eu estou que eu não aguento mais, eu não estou mais por aqui não, irmãos, eu estou por aqui, certo? Com esse discurso, com o discurso hipócrita de muita gente por aí, com essa polaridade horrível, que as pessoas, por todos os caminhos, ficam procurando um motivo para dividir o país entre ricos e pobres, brancos e negros, bonitos e feios, gordos e magros, e cabeludos e carecas, não sei, certo? Que até algum tempo atrás a gente nem pensava nisso. Eu até acredito, tenho certeza, o nosso Brasil tem pessoas preconceituosas em todo canto, tem. Nosso Brasil carrega a chaga da escravidão lá atrás, carrega. Nós precisamos curar isso, precisamos. Muitas chagas precisam ser curadas, mas a gente não precisa dividir o povo antes de buscar a cura. A gente precisa buscar a cura. E a gente encontra a cura quando a gente agrega as pessoas. E é por isso que a gente está aí, meu velho, viu, minha irmã? Ousado para amar o bonito, o feio, o gordo, o magro, o branco, o preto, o do partido e o do não partido, o do que gosta, o do que não gosta, o alto, o baixo, não importa, querido, querida. Na cruz, Jesus morreu de braços abertos para abraçar o mundo inteiro. E olha, nesse mundo tinha gente feito eu e você. Pois é. Então, estamos prontos. O que a gente faz? Segue em frente. Amém? É isso que eu tinha para compartilhar com você. E convidar você a fazer um bem enorme, certo? A você mesmo, hoje, certo? Enche o seu coração de ousadia santa. Mas comece admitindo as suas realidades interiores. E diga, Senhor, eu preciso de ajuda nessa, naquela outra, nessa. E aí a ousadia vai brotar, porque essa ousadia precisa ser manifesta primeiro de você com você mesmo. Para você aí onde você está, você aprender a escolher melhor as suas ações, a escolher melhor as suas atitudes, a ser ousado, ousada para pedir perdão, a ser ousado, ousada para admitir as suas limitações. Amém. Isso é um grande, ótimo caminho. Sabe por quê? Porque aí você sai da mediocridade humana, que é muito dada a achar que sabe de tudo, que tem a resposta para todas as coisas. Eu vejo gente por aí criticando todo mundo, e aí você pergunta, bom, tudo bem, você está criticando, então qual seria a resposta? E a pessoa não sabe para que lado vai. Eu digo, se você não sabe, por que está cobrando dos outros? E o mundo está cheio de gente assim, querendo cobrar de alguém, querendo gritar para o mundo inteiro que tem muita coisa errada, mas não quer fazer parte da solução. E muitas vezes a solução é solidariedade, amor, compreensão, resiliência. Amém? O mundo está precisando de gente ousada assim. O mundo está precisando de gente maravilhosa, certo? É por isso que Deus ama a gente feito eu e você. Certo? Porque se na Bíblia diz que no amor não há medo, a gente não precisa ter medo de nada não, meu irmão. Viu, meu irmão? Descanse. Vamos vencer os medos interiores para que a gente cresça exteriormente, certo? Porque a Bíblia é clara quando diz lá em Provérbios 18, 13,
Aquele que encobre as suas transgressões, esse jamais prosperará. Mas aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Não sei os erros que você já cometeu, mas admitir as suas coisas erradas e dizer, Senhor, eu não vou mais fazer assim. Pronto. Esse vai alcançar a misericórdia. E aí você está pronto para amar esse mundo, para agir conforme Deus requer de você. Amém? Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado pelo privilégio de estarmos juntos aqui hoje. Eu quero aqui te agradecer pelos dias maravilhosos em família que tivemos desses dias com Dona Marisete aqui. E quero agradecer pelos dias maravilhosos em família que cada um que nos acompanha, cada um da tua igreja, cada um que está ouvindo essa palavra, certamente está vivendo dentro da sua casa. Portanto, que o teu Espírito Santo aperfeiçoe em nós a maneira da gente caminhar, da gente falar, da gente agir, da gente pensar, da gente, enfim, em todas as instâncias da vida da gente, para que o convívio seja doce, agradável, harmônico, como um pão fresquinho que sai do forno, pronto para ser curtido à mesa, repartido em família. Muito obrigado por esse pão que repartimos aqui nesses dias. E nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós podemos sim agir com muita ousadia e sem abrir mão da preciosa prudência, porque com certeza, uma e outra, todas elas, trabalhando juntas de uma maneira toda tua, nós faremos tudo o que for preciso para ver o mundo realmente um mundo melhor. Nós te agradecemos por isso em nome e para a glória do Senhor Jesus de Nazaré. Amém e amém. Que Deus te abençoe tremendamente. Em nome de Jesus.